Olá, seja bem-vindo a mais uma aula do seu curso de planilha eletrônica com a utilização do LibreOffice Calc. Quero apresentar para vocês como utilizar a ferramenta do Calc para trabalhar com números em porcentagem, uma situação muito comum que nós temos aí no dia a dia de quem lida com planilhas eletrônicas, tá certo? Na aula passada eu mostrei para vocês como fazer aí planilha eletrônica com a utilização de despesas e receitas que nós temos no nosso dia a dia. Se você perdeu essa aula, eu vou deixar um card aqui em cima para que você possa voltar e ver essa aula. Então, sem mais delongas, vamos aqui ao computador. Muito bem, pessoal. Então, eu estou aqui com o terceiro exercício, onde eu tenho aqui essa planilha disposta aqui com os nomes de alguns funcionários de uma determinada empresa, onde eu tenho aqui colocado salário bruto, a porcentagem do INSS, a porcentagem da gratificação, e aí eu quero fazer o preenchimento desses dados aqui, por exemplo, nessa primeira coluna, fazer o cálculo da porcentagem do salário bruto do INSS, colocar aqui nessa coluna do INSS o valor. A mesma coisa, fazer o cálculo aqui do salário aqui, com uma certa gratificação de 9% para me colocar nessa coluna aqui a gratificação do funcionário. E por último, não menos importante, aqui também eu tenho a coluna salário líquido. Basicamente, então, eu tenho que pegar aqui de acordo com as fórmulas, né, INSS, multiplicar o salário bruto pelo INSS, descobrir qual que é esse valor. Na próxima coluna da gratificação, multiplicar o salário bruto pela gratificação de cada funcionário. E por último ali, então, calcular o salário líquido através do salário bruto mais a gratificação e tirando ali o INSS que será descontado de cada funcionário. Então, depois dessas informações, eu vou abrir aqui meu LibreOffice Calc. Eu já tenho aqui já a minha planilha do exercício EX01, que foi feito aí em aulas anteriores, o meu EX02, e agora nós iremos confeccionar aqui o EX03, que é o nosso terceiro exercício. Vou aumentar um pouco aqui o zoom para facilitar a visualização, tá certo? E aí eu tenho, né, para poupar tempo do vídeo, eu fiz esse pré-preenchimento aqui dessa minha planilha já como está disposto aqui. Se você observar nessa coluna aqui, então eu tenho o salário. Se você selecionar todos eles aqui, eu tenho aqui a ferramenta de formatação da moeda. Então, se você clicar aqui, ó, você pode escolher, por exemplo, o R-cifrão aqui, que é a nossa moeda local, que é o real. Na setinha ao lado eu tenho aqui a moeda de diversos países, tá certo? Aí, a depender da situação, você pode escolher de acordo com a necessidade. Agora, aqui eu tenho a primeira informação que nós vamos preencher aqui, que é a porcentagem do INSS e a porcentagem da gratificação. Então, se você observar aqui no meu PDF, eu tenho para o primeiro funcionário aqui, ó, 10% de INSS e uma gratificação de 9%. Basicamente, o que eu tenho de porcentagem? 10% nada mais é que eu ter 10 dividido por 100, como o próprio nome diz, 10%. Tá certo? Ou seja, esse valor representa 0,1. No caso aqui da gratificação de 9%, então eu tenho 9 dividido por 100. 9% que dá 0,09. Tá? Se eu quero colocar ele em formato de porcentagem, basicamente eu posso vir aqui, ó, selecionar e marcar essa opção aqui na barra de ferramentas para aparecer em porcentagem. Então eu posso selecionar todo mundo aqui, já selecionar porcentagem, e a hora que eu começar a digitar os demais aqui no caso, 9,99%, ele já vai aparecer para mim em porcentagem diretamente. Ali eu tenho 8%. Tá? E dessa maneira aqui, para poupar tempo do vídeo, o editor vai fazer um pequeno corte aqui para a gente já aparecer com os demais valores preenchidos. Bom, pessoal, então preenchido aqui essa parte aqui do INSS e da gratificação, eu vou fazer então os cálculos aqui relativos a
o valor da porcentagem do INSS e o valor da porcentagem da gratificação. Basicamente, é só fazer uma multiplicação. Eu posso chamar a função multi. Aqui, ó, vou selecionar a primeira célula, no caso é o valor bruto, então a célula C4, ponto e vírgula. Aqui eu vou escolher agora D4, que é a porcentagem do INSS. Nós sabemos que 10% de 853 é 85,3. Então, está lá 85,3. Coloco aqui agora o mouse sobre essa célula e aqui no canto inferior à direita, né, alça de preenchimento, clico e arrasto, os demais automaticamente será calculado aqui a multiplicação. Posso fazer também utilizando o operador de multiplicação da matemática. Vou chamar o sinal de igual, pegar o valor bruto, fazer a multiplicação com asterisco aqui, ó, com a célula de gratificação aqui, ó, no caso, E4. Dessa maneira, então, 9% de 853, eu tenho aí 76,77. Clico com o mouse aqui em cima e alça de preenchimento aqui no canto inferior à direita, clico e arrasto. Os demais serão calculados automaticamente aqui para cada um dos funcionários. Por fim, aqui, não menos importante, o saldo líquido nada mais é que eu pegar o salário bruto de cada funcionário, adicionar a gratificação, que é a célula G4, e subtrair, né, a parte do valor de INSS de cada funcionário. Dessa maneira, então, aqui eu tenho o salário líquido do primeiro funcionário. Para os demais, clico aqui com alça de preenchimento, arrasto, e aí então eu tenho o preenchimento dos demais dados aqui para os funcionários. Então, dessa maneira que eu consegui realizar aqui o cálculo de porcentagem para o cálculo de gratificação e também o valor de INSS para cada um dos funcionários aí de uma determinada empresa. Certo, pessoal? Bom, pessoal, então é isso. Chegamos ao final aqui de mais uma aula aqui do seu curso de planilha eletrônica com a utilização do LibreOffice Calc. Apresentei para vocês como é simples trabalhar com porcentagem utilizando a ferramenta do LibreOffice Calc. Vou pedir, se você gostou do vídeo, deixe um like. Considere se inscrever aqui no canal e ativar o sino de notificações. Compartilhe também esse conteúdo com alguém que tem interesse em aprender planilha eletrônica com a ferramenta do Calc. E nos vemos no próximo vídeo. Até mais!